Boa noite, amigo faroleiro. Eu tenho que abrir, eu sempre abro meu coração, mas esse programa é uma coisa muito mais intimista do que o Weintraub Sem Filtro, uma coisa que eu mostro mais aspectos, sentimentos que eu tenho. Porque no Weintraub Sem Filtro tem a brincadeira, a gozação, a descontração, que é adequado para uma sexta-feira. Mas lembra sempre, a brincadeira é um instrumento ofensivo. Ou a brincadeira, ela é contundente. Você está com a guarda alta enquanto você está brincando, né? Quando você não está brincando, está falando sério, é mais alta ainda. Aqui não, aqui é um momento que eu discorro, eu faço elucubrações, eu pondero, não é uma aula acadêmica, não estou seguindo o capítulo 1 do livro, né, do Pindek, não é? É uma coisa muito mais intimista. E eu estava na dúvida qual seria o tema desse Lanterna. Tem vários assuntos que têm me incomodado, eu estou tentando estruturar o raciocínio para tentar passar para vocês aonde está a fronteira da minha análise, o que eu tenho chegado a algumas conclusões. Óbvio, baseando todo esse prisma, todo histórico, toda a minha vivência de vida, toda a minha vivência pessoal, profissional e acadêmica, tudo combinado. Então, não encarem como uma aula acadêmica, e muito mais um livre pensamento. Eu preparei aqui alguns slides, eu vou utilizar alguns jargões acadêmicos, porque essa é a minha pegada. Eu sou um pragmático, eu sou um executivo com uma formação acadêmica sólida. Eu não sou um acadêmico, tá? De profissão, esse não é o meu ofício, eu sou uma pessoa mão na massa, com formação acadêmica, com bagagem. Eu preparei essa apresentação e ela ainda não está com a profundidade que eu gostaria, mesmo porque é um primeiro desenho. A partir desse primeiro desenho, a gente consegue evoluir várias fronteiras. Me incomoda demais esses gurus, esses influenciadores, alguns líderes religiosos que ficam dando receita de felicidade, de sucesso, de riqueza, e é mentira. É mentira, eles são aproveitadores, querem arrancar o seu couro e te utilizar sua boa fé, sua boa vontade para enriquecer.
eu queria dar uma analisada em todo esse desenho geral. Por que as pessoas se deixam serem exploradas? Por que as pessoas se permitem, né, isso, serem exploradas, para você ver que é um pilantra, você vê que é vagabundo, você vê que o cara é um enganador. Por que as pessoas caem nisso? O que as pessoas buscam, né? O Brasil, mais do que o resto do mundo, o Brasil se tornou um local muito materialista, pouco espiritualizado, apesar do renascimento espiritual que está havendo. As pessoas estão buscando a religião, a fé, a espiritualidade, porque a nação está afundando, assim, olhos vistos, está naufragando completamente. Não é natural você olhar e falar, onde é que tem um bote de salvação? Eu vou trazer todo esse prisma para tentar entender o momento que a gente vive e desmascarar, óbvio. Ninguém está inventando a roda aqui. Esses altos e baixos da humanidade tem várias civilizações, vários exemplos históricos que já passamos. A humanidade, a gente vai superar esse momento de decadência e vamos ver se a gente consegue ajudar a superar esse movimento de decadência e, principalmente, hoje a gente teve a reunião com os líderes dos estados do Farol da Liberdade, então, faroleiros do Brasil todo, e aquilo, né, algumas discussões. Primeiro, a frase que mais... gostei de todos, mas o que mais me impactou foi o Vitor. Ele não sabe ainda se ele vai sair do Brasil, vai para outro país, ele não sabe onde é que ele vai estar amanhã. Porém, ele vai lutar pela liberdade, onde for que ele estiver, ele vai lutar pela liberdade. Então, ele pode sair do Brasil e ir para o Paraguai, o outro pode sair do Rio Grande do Sul e ir para a Itália. Você pode sair, mas saiba que você vai ter que lutar. Em algum lugar você vai ter que estancar e lutar, porque senão essas pessoas más vão tocar a sua campainha, vai chegar em você. Por mais que você corra e você se esconda, nada contra uma retirada. Vamos retirar, porque esse terreno aqui perdeu. Vamos retirar o máximo de pessoas e soldados e faroleiros e cavaleiros possível. Mas a luta tem que continuar, senão você virou um escravo. Então, eu queria começar falando... Boa noite, Eric. Tudo bem contigo? Boa noite, grande Abraham Weintraub. Boa noite aí, galera. Todo mundo que está aí, os membros, né? Agradecer a presença de todo mundo aí que desligou o Fantástico e ligou agora. Para ver o Fantástico. O Fantástico Leroy. Eu queria comentar também outra pessoa, né? Como é que a gente muda o Brasil? Não tem como mudar o Brasil se você primeiro não se transformar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você se libertar. A transformação interna. Você sólido, você confiante, que você está buscando a verdade, sabendo dos seus defeitos, não é arrogância. Cheio de defeitos. Não, mas se alguém me apresentar a verdade, eu mudo de opinião. Mas, enquanto isso, não é gritaria no berro, eu não saio da minha trilha. E a minha trilha é perseguindo o que eu acho que é a verdade. Então, assim, não tem como você querer salvar o mundo se você está perdido. Quem já teve a oportunidade de andar de avião, vai lembrar, olha, primeira coisa, caiu a máscara. Antes de colocar no seu filho, coloque em você mesmo. Porque não adianta você querer colocar no seu filho, aí você desmaia, ele é pequenininho, não vai conseguir colocar também, e os dois ficam desmaiados e podem morrer. Não. Caiu a máscara, primeiro em você. Está respirando? Se ele desmaiou, vai colocar a máscara e ele vai voltar. Então, a primeira pessoa é você. Você tem que se libertar. Um escravo não consegue libertar o filho dele. E tem aqui a diferença entre o cativo e o escravo. Eu sou prisioneiro, mas eu não aceito a minha condição. Eu não aceito ser escravo. Eu sou prisioneiro dessa república imunda. Mas eu não sou escravo. Eu não aceito. Você está me roubando. Eu não estou entregando o meu trabalho de livre e bom grado. Eu não aceito isso. Então, a primeira coisa é se libertar.
Colocar máscara em você mesmo, de oxigênio. Depois, eu quero salvar a humanidade, eu vou distribuir máscaras em Bangladesh. Não. A pessoa ao seu lado. A primeira pessoa, depois de você, que você tem que colocar oxigênio, se libertar, a primeira pessoa é a pessoa ao seu lado, se ela não conseguir fazer por si só. A partir daí, você começa a ver como você pode ajudar ao redor. Então, o princípio básico, aquela coisa que a esquerda é assim, né? A piada da esquerda é aquele cara que eu amo a humanidade, mas eu mato meu vizinho. Eu amo o povo brasileiro, mas eu roubo o pessoal do condomínio porque eu virei síndico e estou roubando o condomínio. Entendeu? Então, é um pouco isso que eu queria comentar. Eric, desculpa, eu te cortei. São os dois pensamentos que me ocorreram hoje de manhã que eu queria reforçar. Sem problema, Abraão. Agradecer a presença de todo mundo que está aí. Lembrando, pessoal, deixem a pergunta de vocês. Não é necessário ser superchat, isso aqui é uma live para membros. Se quiser contribuir também, ótimo. Não esqueçam que o nosso congresso já abriu, tá? A inscrição do ingresso lá. Qualquer dúvida, eu estou postando tudo no WhatsApp. Eu não vou retomar aqui para não tomar o tempo da live, porque hoje é para ser uma coisa mais curta, mas assistam a última live de sexta, eu expliquei tudo lá, e depois eu recorto ou faço uma explicação melhor para quem chegou aí e não viu. Beleza, Brão? Vamos começar a apresentação? Vamos lá. Eu acho que eu até consigo passar aqui, vamos ver se eu consigo passar. Consigo. Os falsos profetas, a simbologia do poder, o status e a riqueza. O que está por trás de tudo isso? Por que existe o Silas Malafaia, ou esses pastores da prosperidade, ou o falso bom mocismo de alguns líderes religiosos que ficam se mostrando serem as pessoas mais puras e estão envolvidas com escândalos sexuais? O que está por trás de tudo isso? Por que existe? Porque as pessoas se permitem serem exploradas e enganadas, pagando fortunas para ter uma bolsa de grife, um relógio de grife, um carro de grife, e entram numa prisão, numa escravidão. O que você busca? Então, as pessoas... Isso é uma resposta de livro-texto, de filosofia ou de economia. Uma pessoa racionalmente vai sempre buscar a felicidade. Todas as minhas ações são racionais, devem ser guiadas ou pela felicidade ou para minimizar a dor. A minha vida é sofrimento, eu vou me pautar para diminuir o meu sofrimento. Às vezes acontece. A minha vida mais ou menos, eu vou tentar melhorar e buscar a felicidade. Atualmente, aqui não é uma crítica, atualmente o mundo é muito material. Já houve momentos no passado, na história da humanidade, de algumas civilizações também muito materiais. Em alguns momentos da Grécia ou de Roma, você vai ver uma forma de pensar muito próxima da atual. Não estou falando que a Idade Média era melhor ou pior, simplesmente descrevendo. Quando você chega na essência do pensamento, na busca da verdade, aí você vai ver que tudo fica meio parecido. Então, uma pessoa preparada na Idade Média, ou na Roma Antiga, ou na Grécia Antiga, ou numa cultura diferente, que era a cultura judaica em Israel, os preparados, as pessoas que conseguiram enxergar além, vão chegar a conclusões muito parecidas. Muito parecidas. Voltando, dinheiro traz a felicidade? Ou manda buscar, né? Porque a piada é essa, né? Dinheiro traz felicidade? Não, ele manda buscar a felicidade. Então vamos lá. Por um raciocínio, apenas raciocinando essa possibilidade de consumo o consumo gera satisfação, você teria algumas etapas, né? Então, à medida que eu vou aumentando o meu consumo, não sei se dá para ver o mouse aqui, mas à medida que eu vou aumentando o meu consumo, aqui você tem o quanto eu gasto no eixo
horizontal, e no eixo vertical é a minha satisfação, né? Então, a primeira etapa, não tem como ser feliz com dor de dente. Está com dor de dente, teu filho está chorando que está com fome, você está com frio e não tem dinheiro para comprar uma roupa. Então, a primeira etapa é a sobrevivência. Dinheiro é necessário para você ter felicidade, para você diminuir a dor. Não tem o que discutir. Recursos materiais é dinheiro. Dinheiro permite você ter o recurso material, geram sim felicidade. Ponto. E essa é a base do pensamento. Ó, eu penso, logo existo. Ah, não dá para ter certeza, é a minha verdade, a sua verdade, tudo que sei é que nada sei. Calma aí, se eu estou pensando, eu existo. E a partir daí eu penso, eu existo, se eu existo, eu devo ter alguma forma de colocar energia para dentro de mim e gerar o pensamento. Então, provavelmente eu respiro, e aí você começa a construir um mundo. Um mundo físico, material, baseado na lógica. A primeira etapa é ter o mínimo. Na segunda etapa, é ter o conforto. Conforto gera felicidade? Com certeza. Uma coisa é você andar com um sapato, outra coisa é andar com um sapato confortável. Aumenta a felicidade? Com certeza. Um sapato confortável te deixa mais feliz do que um sapato básico. Um carro com ar-condicionado te deixa muito mais feliz do que você andar num ônibus lotado. Com certeza. O viajar de avião para longas distâncias, eu vou sair de São Paulo e vou para Belém do Pará. Com certeza, se você for de avião, é muito mais confortável do que se você for de ônibus. E aumenta a sua felicidade. A terceira etapa é o luxo. Luxo te dá felicidade? Com certeza te dá felicidade. O luxo te dá felicidade. Sem você ter que se sentir culpado por isso. Olha, eu trabalhei, meu dinheiro é honesto, vou viajar e eu quero viajar na poltrona conforto. Tem mais espaço, não vai ter um gordão sentado do meu lado, vai estar com mais... Pô, lógico, eu vou viajar São Paulo a Belém, vou ficar no avião 4 horas no avião, vou viajar com mais conforto, com luxo. Sim. Só que chega um momento, do ponto de vista imaginário, se você extrapolar apenas esse prisma físico, você vai ter o superconsumo. À medida que você tiver o superconsumo, não vai te dar felicidade. Pelo contrário, eu vou ter uma casa tão grande que, pô, vou me sentir sozinho na casa, perdido, vou ter que me preocupar em ter um monte de empregados, e os empregados vão fazer futrica dentro de casa, e isso não vai ser legal. Então, chega um momento que, se você tiver muito dinheiro, se você gastar muito dinheiro, esse muito dinheiro gasto vai diminuir a minha felicidade. Hipoteticamente, você chegaria a esse raciocínio. Só que esse raciocínio é mentira, está errado. Por quê? Porque o ser humano é um animal que vive em coletivo. Nós somos um animal gregário. Nós não somos como o tigre, que vive sozinho na floresta. O ser humano, ele evoluiu para ser mais parecido com um lobo, com um leão. Ele vive em grupo, ele caça em grupo, ele sobrevive em grupo. E dentro do grupo, você tem status. Você tem diferentes níveis e funções dentro desse grupo. E se você conseguir atingir um nível social que você acredita ser o correto, aí você tem o fulfillment, que é essa sensação de ter feito o que você poderia ter feito. E isso traz felicidade. E aí é esse slide que mostra isso. Dinheiro é um dos vértices de poder. O que é poder? Poder é eu poder, com algum recurso meu, fazer com que você me obedeça. Ou eu não ter que obedecer pessoas que eu não quero, não estou afim, não estou com vontade. Poder é isso. Com dinheiro eu consigo alguém para limpar a minha privada? Consigo. Com poder eu consigo alguém para cuidar do meu jardim? Consigo.
Com dinheiro eu consigo, com dinheiro eu tenho poder de fazer as pessoas agirem de acordo. O médico me tratar, sim, o médico não está pode até ser que o médico te trate porque ele gosta de você, mas ele está te tratando para ganhar dinheiro. Então, dinheiro é poder, é um dos vértices. Como é que você exerce o poder? Pode ser com dinheiro, pode ser com sexo, sensualidade, ideias, pode ser com religião. De todos os vértices de poder, o que acaba a discussão sempre é a violência. Dinheiro ou violência? Violência ganha. Ah, mas se eu contratar alguém com... Não, mas lembra, é porque o cara da violência topou obedecer o dinheiro, mas se ele quiser usar a força para arrancar o seu dinheiro, ele arranca. O vértice da violência é a última camada, tá? E o que acontece? Vamos analisar sobre o prisma do dinheiro. Aqui já entra na estatística Estados Unidos. Pelo mundo é diferente. Nos Estados Unidos, se você notar, até 75 mil dólares por ano, uma família aumenta a velocidade vertiginosamente. Hoje, atualmente, tá? Isso aqui é um número atual. Isso é, com 75 mil dólares por ano, a felicidade sobe indiscutivelmente. Se você ganha 10 mil e passa para 20 mil, família, por ano, se você ganha $1.000 por mês e passa para $2.000 por mês, felicidade na veia. 3 mil, felicidade pura. 5 mil, mais felicidade ainda. Porque você está, numa casa boa, com um carro bom, comida boa. Então, a vida toda vai melhorando na veia. A partir de 75 mil dólares até uns 100 mil, 120 mil dólares, também continua gerando felicidade na veia. A partir de 200 mil dólares, é na margem. Os ganhos são cada vez menores. 200 mil dólares é muito dinheiro. Mesmo aqui nos Estados Unidos, 200 mil dólares é muito dinheiro. Mas com 200 mil dólares, que vai a classe média alta americana, um cara classe média alta, ele não vai ser mais feliz se ele ficar milionário, multimilionário. Não vai ser com grana que ele vai conseguir preencher o lado existencial dele, porque a parte física já está toda atendida. Ele pode parar, ele não vai mais ter um Toyota bom, ele não vai ter uma RAV4, que nem eu tenho, ele vai ter um Lexus, ou vai ter um Mercedes-Benz, ou vai ter... Mas, não é quando você sai de uma RAV4 ar-condicionado e vai para um Mercedes, você não fica mais feliz. E, assim, até falar uma coisa para vocês, eu acho até em alguns aspectos mais confortável alguns carros da Toyota do que alguns carros da Mercedes, em termos de conforto, tá? Mas é o meu estilo. Gosto de Mercedes, não estou falando que é ruim o carro, mas não vai gerar, agora eu sou feliz. Não, você com um Toyota, você com um Honda, você com um Mazda, cara, você já está no topo, já está tudo legal. Não tem mais o que discutir. Agora eu vou ter um carro de ultra luxo, eu estou viajando na coluna conforto. Numa viagem de até 6 horas, a cadeira conforto, cara, mas a business é melhor. É melhor. Mas não é. Agora eu vou para a primeira classe. Da business para a primeira, por experiência própria. Cara, não é isso que vai fazer você ser feliz. São outras conquistas que você vai ter, que a gente vai falar aqui. E todo esse jogo é explorado por esses falsos gurus, falsos líderes religiosos, falsos consultores. Eu vejo aqui na internet um bando de enganadores falando um monte de minhoca. Então, eu não queria primeiro mentir. Até um patamar, que no Brasil é bem mais baixo. No Brasil, eu acredito, alguma coisa como 10 mil reais a 20 mil reais por mês, uma renda familiar, que é muito boa. É felicidade. Se você ganha 8 e vai para 15, eu não tenho o que discutir. Você será mais feliz. Família, né? Para a família toda. Se você sair de 15 e for para 25, você será mais feliz. Mas de 25 para 35, cara, já não é grana. Não, mas aí eu vou viajar para a Europa. Cara, uma viagem para a Argentina e para a Europa,
Não é isso que vai fazer a diferença na tua felicidade. Isso daqui é interessante também para notar que pelo mundo, eu não queria mostrar mais gráficos aqui, felicidade, diferentes culturas atingem níveis de felicidades maiores e menores, porque certas culturas, o brasileiro com menos dinheiro é mais feliz do que um europeu. Por quê? Clima, óbvio, você vive num lugar frio, escuro, chuvoso, ou você mora num lugar quente, ensolarado, você vai ser mais feliz. Valores culturais, o jeito, a interação, mais amigos, mais... Você vai ao bar, você vai à padaria de manhã cedo, você vai, conversa com um, conversa com o balconista, fala bom dia e tal. É diferente você ir a um lugar de manhã cedo e os caras rosnam para você. Não é o cara, aqui nos Estados Unidos o pessoal não rosna, mas é diferente. Tem algumas culturas que o cara rosna para você. Quando você anda, quando você vai, quando você volta, muito mais agressivo. No Brasil, do modo geral, menos. Vou dar um exemplo. É muito, com 20 mil, com 15 mil reais, você será muito mais feliz em Piracicaba do que em São Paulo. Com 15 mil reais, você será muito mais feliz em Florianópolis do que no Rio de Janeiro. Com 15 mil reais, você será muito mais feliz, cara, no interior do Rio Grande do Sul, em Alegrete, do que em Porto Alegre. Por quê? Várias razões. Então, eu queria trazer primeiro o seguinte: recursos materiais, bens materiais, dinheiro, é importante. Se você não tem isso, o básico, vá atrás. Classe média, que é o cara que não precisa receber bolsa miséria do governo federal. O cara que tem aí uma renda familiar de 2, 3 salários mínimos já é classe média baixa. 2 salários mínimos, o cara, tem tudo. O cara trabalha, tira 3 pau, a esposa trabalha, tira mais 1.500, junta aí, tem uma renda aí, 5 pau. O cara não tem conforto. Se sair de 5 e for para 10, vai ser mais feliz. Mas se você não ganha 5 pau por mês, escuta aqui e tal, a sua família, né? Se você ganha 3 pau e mora com os pais, você tá tudo bem. Eu não vou te ensinar a ser bilionário. Isso não dá para ensinar a ser bilionário. Eu posso ensinar você, talvez, eventualmente, se você tiver talento, a ser milionário. Ser bilionário, cara, tem um monte de outras coisas aí que entram no jogo. Isso que eles vendem, compre uma Land Rover para ser... Isso é mentira. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Mentira. Faça uma contribuição de 1 mês do seu aluguel, como é que é? Na fogueira dos milagres. E aí você vai ganhar uma casa de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira, enganação. É maldade fazer isso. Faça a contribuição de um aluguel, dê a contribuição de um aluguel na fogueira dos milagres, e Deus vai te dar uma casa no final. É mentira. O Nando Moura estava falando hoje. Ele falou lá, vou multiplicar por 100. Faça o Magos do Capitalismo, multiplique por 100 o seu patrimônio. Hoje estava falando do curso de música dele. O meu curso de música terá os melhores professores de música da história do mundo, da humanidade. Pô, cara, mentira. Por que as pessoas caem nisso? Agora vem a próxima etapa. Vamos voltar para a apresentação. Isso aqui é a pirâmide de Maslow. Ele tenta mostrar... Eu não concordo com ela, hein? Olha lá. Eu acho interessante, eu acho legal, eu acho importante conhecer, mas eu não concordo com ela. Ela não está completa. Na pirâmide de Maslow, o básico é o seguinte, é respirar, comer, água, sexo, sono. E tem um lugar... é o que eu falo, né, o que é felicidade, cara? É ter um quarto limpo, onde você consiga dormir em paz, sem barulho,
um lugar limpo, quente, ou frio, fresco, ventilador, um lugar agradável para dormir, um lugar agradável para lamber as feridas, um refúgio, uma toca, e um banheiro para tomar banho e defecar. 2 locais limpos. Defecar no lugar sujo não é bom. Não ter um lugar para defecar, para urinar, não é bom. E tomar banho, escovar os dentes. Então, tudo isso é felicidade na veia. A segunda etapa é ter segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos. Eu lembro, por exemplo, quando eu comprei carro blindado para minha família. O primeiro carro blindado foi para a Dani e para as crianças. Eu, goiaba, falei, não precisa, eu vou comprar. Idiota, se eu levasse um tiro de bala perdida, aí minha esposa com filho pequeno, viúva, órfã, assim, se eu tenho recurso, segurança é uma coisa básica. Se você não tem o recurso, infelizmente no Brasil, aqui nos Estados Unidos, fala de carro blindado, eles vão falar que eu sou louco. Eu blindei um CR-V da Honda. Eu falei, tá de piada comigo? O que? Ele não consegue entender uma coisa dessa. Eu tenho um TR4 blindado. Isso é louco. Uma coisa assim completamente louca. Porque aqui um cidadão normal, pobre, ele tem segurança. Não vai ser roubado. Estou guiando o carro e levei um tiro de bala perdida ou me roubaram no farol. Não existe isso. Né? O terceiro, amor, relacionamento, amizade, família. Porque, eu tenho uma família. Putz, mas não tem um banho. 5 caras não tem um banheiro para defecar, para tomar banho, você não tem um lugar para dormir. Cara, a prioridade, você não está na hora de ter um filho, casar, nada. Primeiro arruma um buraco para morar e um lugar para defecar. Tem segurança? Tenho. Agora vai buscar amor, família, mais intimidade. Então, são etapas. Aí começa, segundo Maslow, a 4ª etapa. Você se realizar. Eu cheguei, eu tenho potencial, eu tenho potencial de ser muito mais do que isso. Eu estou trabalhando aqui como, sei lá, analista júnior, mas eu sou melhor que os caras lá no topo. Beleza, cada um tem a sua trilha, eu tenho muito essa visão. Cada um tem a sua trilha, eu estou preocupado com a minha, não quero ver do lado, eu quero ver a minha trilha. Estão me pagando direito, eu estou entregando o trabalho, eles estão... Beleza, mas o cara do lado está ganhando mais, beleza. Agora, quando eu vejo que eu não estou recebendo o que é justo, não é certo, tal, mesmo que eu receba o suficiente para ter um lugar para morar, para viver, tal, eu acho que não é justo, me incomodo. Quando eu vejo injustiça, mexe com a minha autoestima, com a minha confiança, com a percepção de conquista, de respeito. Mas eu não concordo direito com essa pirâmide. Eu vou falar mais adiante dela. E a última etapa é a realização pessoal. Você consegue defender a sua moralidade. Isso é, você está trabalhando no ambiente, você é prestigiado, mas o cara do lado assedia. Não você, mas o colega do lado faz assédio sexual ou mesmo moral ao júnior, ao trainee, à equipe, à faxineira. Não é justo. Eu queria passar valores morais básicos para o ambiente onde eu estou. Poder ser criativo, não precisar ser espontâneo, eu não preciso ficar segurando muito quem eu sou. Não estou gostando disso, cara, como eu fiz na reunião que vazou. Vocês aqui, a famosa reunião que vazou, que eu falei, vocês aqui estão jogando um joguinho vagabundo, e vocês todos vão se dar mal. Raras pessoas aqui vão terminar bem nessa história. Eu acho que o Paulo Guedes terminou bem. Mas o Braga Neto, que estava naquela reunião, está na cadeia até hoje. Eu avisei. O recado era para ele e para outras pessoas ali naquela reunião. O Tarcísio, por enquanto, se deu muito bem. Acho que se nós chegarmos ao poder, eu farei um pente fino nas contas do Tarcísio e se tiver coisa errada lá, vai se dar mal. Então, assim, essa espontaneidade dá muito prazer, você não tem que segurar, né, coisa na garganta, mas isso é lá no topo, eu já posso falar as coisas que estão atravessadas na garganta, é uma felicidade gigantesca, uma satisfação, vocês não fazem ideia, e isso eu fazia mesmo quando eu não podia, viu?
resolver problemas de fato que estão ali, a ausência de maldade, isso tudo melhora. Essa é a pirâmide de Maslow. Então, esse é um conceito que eu não concordo plenamente, mas vale a pena você conhecer. Eu prefiro analisar pelo lado da filosofia grega. Poderíamos discutir a felicidade sob o ponto de vista econômico, podemos também discutir felicidade sob o ponto de vista econômico, podemos discutir a felicidade sob o ponto de vista budista. Eu cheguei ao nirvana, eu sou um iluminado, eu entendi tudo. Pode ser também. Vamos entender pelo lado da filosofia grega. Felicidade não é euforia. Existe felicidade e existe euforia. Na teoria econômica, isso que é ciência econômica, uma pessoa racional não quer picos de felicidade e depois depressão. O cara não quer usar droga, fica louco e depois no dia seguinte está na fossa. Está na ressaca. A pessoa busca o quê? O termo é esse, aplanar a curva de satisfação. Em vez de ter altos e baixos, a pessoa busca o quê? Uma estabilidade. Existe um termo, lá atrás, muito antes da teoria econômica, em grego chama eudaimonia, que é o conceito dessa plenitude, de bem-estar, de um contentamento estável. É a ética da felicidade, é atingir um estado onde você vive buscando a virtude, o estado de realização plena que atinge, que você busca o quê? Ser a melhor pessoa que você pode ser. As suas ações já não têm mais cotovelada, as suas ações são pautadas pela busca da verdade, a busca da justiça. Veja, eu não estou falando aqui de bondade, hein? Uma vida plena. Escapou o que eu ia falar uma coisa de... Tudo bem, se eu lembrar, eu falo depois. Olhando uma sociedade moderna, onde a gente mede a felicidade com dinheiro, o que você tem? Você tem os bilhardários, geralmente monopolistas no topo, rico, classe média alta, média baixa, pobre e abaixo da pobreza. Quem é classe média baixa, pobre ou abaixo da pobreza tem que se preocupar mais em conseguir bens materiais mesmo, e é da mão para a boca. A partir da média e da média alta, você busca outros significados. Não estou falando que se você é pobre, você não tem que... Veja, eu já tive situações de não ter o básico. Não que a minha família fosse pobre, é uma situação de pais separados, briga e tal, não tinha nem onde dormir. Fui dormir no sofá da casa da minha avó. Mas a todo momento eu me pautava por objetivos maiores. Não estou falando que se você é pobre, está quebrado, você tem que buscar, você não tem que buscar valores e objetivos maiores. Você deve buscar. Nunca tira isso do horizonte. Apenas saiba que você está numa situação muito vulnerável e pequenas melhoras vão te dar um bem-estar gigantesco. Eu comia todo dia no bandejão da USP, tipo com uma passagem de ônibus, R$4, sei lá, R$5 uma passagem de ônibus. Com uma passagem de ônibus dava para comer a semana inteira no bandejão. Eu cheguei ao ponto, eu almoçava e jantava no bandejão da USP. Aí, estava ganhando dinheirinho lá, fui promovido. Eu era estagiário da FIP e virei chefe dos estagiários. Parei de almoçar e jantar no bandejão, ia no quilo, comia melhor. A primeira coisa que você faz é comer melhor, um lazer, ter um lugar para morar, ter uma televisão bacana para ver, são coisas materiais. E você não tem que ter vergonha disso. E o problema de uma sociedade pautada em bens materiais
é quando você distribui esses bens materiais de forma injusta. Injusta. E o que é injusto? O cara contribuiu com 1 milhão e recebe de volta 10 mil. Aí você tem uma sociedade instável. Eu não estou falando de bondade, em momento algum eu estou falando aqui de bondade. Imagina o seguinte, uma sociedade, deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui. Agora fui. Imagina o seguinte, uma sociedade mais primitiva, onde são caçadores e coletores. Pessoal nas cavernas, sai um pessoal para caçar, grande, forte, jovem. Tem uns mais velhos ali que fazem rezas, fazem um voodoo, faz o tchá-tchá-tchá, por isso você vai conseguir caçar. Tem a mulherada, que fica cuidando das crias, dos bebês, fica preparando uma peça de couro, colhendo frutas, colhendo coisas, e aí no final do dia o pessoal volta com a caça, a mulherada volta com o que conseguiu coletar, tem o fogo. Chegou e o chefe é um velho. E o velho pega as mulheres todas para si, pega a comida toda para si, joga um osso para os jovens, pedaço de osso para os jovens. O filho dele, que é o queridinho, não foi caçar, não faz nada, fica o dia inteiro, fica só com a mulherada também. E os jovens fortes, que são capazes de matar, ficam com o osso à noite lá. Quanto tempo até eles se rebelarem? É uma sociedade instável, injusta. Se esse velho chefe inútil, junto com o filho dele, um inútil, ficam emprenhando a mulherada daquela tribo, a próxima geração também vai ser um lixo. E aí não vai conseguir mais caçar. A quantidade de bons caçadores vai diminuindo e vai aumentando a quantidade de vagabundo, pilantra e ladrão. Até o momento que aquela estrutura toda se dissolve. Tá? Mas geralmente ou você caminha para a implosão por falta de recursos daquele grupo, ou uma rebelião. Tá? Vamos voltar aqui para os slides. Então, o problema não é bondade, é justiça. O conceito maior aqui é justiça. Aqui você tem uma sociedade que... Né, é o capitalismo malvadão. Não, uma sociedade de livre mercado, uma sociedade moderna. As pessoas dividem por recursos materiais, uma sociedade materialista, muito materialista. Existem reminiscências de um passado mais etéreo, com mais simbolismos. Vamos ver outras civilizações. Por exemplo, egípcio, você tinha o faraó, abaixo do faraó você tem os nobres, os sacerdotes, depois disso soldados, depois disso escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e lá embaixo escravos. Então, o sacerdote está lá no alto. O cara que vai fazer o voodoo, a magia, tal, é uma sociedade muito mística. Os astecas tinham um perfil parecido com esse também. Uma sociedade medieval é o rei, a nobreza, o clero, cavaleiros, senhores, soldados, camponeses. No Japão, curiosidade, você tem o imperador, o shogun, você tem o imperador, o chefe aí dos senhores feudais, que é o shogun, depois você tem os senhores feudais, que é o daimyo, aí você tem os soldados, os guerreiros, que são ligados, que têm emprego, que são os samurais, os guerreiros, que não são ligados aos senhores feudais, que são soltos, que são os ronin, abaixo disso os camponeses, abaixo dos camponeses os artesãos, abaixo dos artesãos os comerciantes. Comerciante no Japão era visto como mesmo com dinheiro, eles tinham dinheiro, mas o prestígio era assim horrível. E lá embaixo, depois dos comerciantes, tinha um negócio chamado ETA, que são os intocáveis. Quem mexe com cadáver, recolhe fezes, lixo, né? São os ETA. E você tem diferentes na Grécia, é mais parecido com a sociedade moderna, então cada um tem um perfil. Voltando, numa sociedade de caçadores e coletores, para aquele grupo sobreviver, você precisa ter uma divisão da caça
justa. Quem come antes? Quanto cada um vai comer? Como você vai resolver uma disputa? Vai ser justa? Porque para ser bonzinho, o que significa ser bonzinho? Eu vou ser bonzinho com você. A gente abateu um animal aqui, eu vou ser bonzinho com você. Eu vou dar um pernil a mais para você. Eu tirei de alguém aquele pernil. Alguém vai ficar com vontade, vai passar fome para eu ser bonzinho com alguém. Quando é justo. O Brasil, meu, você pode tirar lá do topo, porque é uma sociedade toda podre. Mas numa sociedade de caçadores e coletores, para eu ser bonzinho para alguém, eu tenho que tirar de uma outra pessoa que teve mérito em obter aquela caça. Quando você tem uma disputa, você vai resolver essa disputa de uma forma justa ou você vai beneficiar o seu filho, o seu... Isso vai gerando intriga, futrica, risco, explosão. Como eu administro, quem vai ver se a trilha que a gente vai percorrer é segura ou não? Eu vou mandar o meu melhor caçador ou vou mandar os mais jovens, mais ou menos? Porque se eles forem lá na frente e caírem numa armadilha e morrer, se for o meu melhor caçador, o que consegue derrubar um alce, que consegue derrubar uma presa grande, a gente vai passar fome. Eu não vou mandar o meu melhor caçador na frente. Eu vou mandar um cara que é mais ou menos. E aí vocês notem o seguinte, nos lobos, olha essa foto aqui embaixo, você tem 3 lobos andando na frente, que são caçadores mais fracos. São jovens caçadores mais fracos, que se eles morrerem, a matilha não vai passar fome, não vai ser uma tragédia. Depois você tem o grupo todo, e lá por último, está o chefe vendo tudo. Um detalhe importante, que nessa distribuição de recursos, a fêmea, e isso também vale para qualquer sociedade humana, a fêmea, ela é mais protegida. Para os fracassados, para o pessoal que o grupo mais para baixo, para quem não conseguiu vencer, para quem está lá no baixo da pirâmide, se você for fêmea, não é tão trágico quanto se você for macho. O macho, no piso da pirâmide, não se reproduz. Historicamente, ele não se reproduz. Querendo se reproduzir, ele não se reproduz. A taxa de sucesso é maior para cima. Entre os humanos, isso não é tão dramático, porque o filhote, a estruturação da sociedade, ela tende a ser mais equinânime, mais balanceada. Para você conseguir criar um filhote de ser humano, você precisa da mãe, do pai e da avó. A gente vai falar mais sobre isso. Mas guarda, essa distribuição, ela não é equinânime. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Tudo isso é baseado em fato, tá? Não é nada papo furado. Eu vou contar aqui uma coisa que é relativamente simples de você verificar. Entre os brancos brasileiros, eu, por exemplo, eu sou um branco brasileiro. Você tem um marcador do X. Todo homem tem o X e tem o Y. Né? A mulher, 2X, o homem tem um X e um Y. Dos brancos brasileiros, 25% tem X de índio. Isso é, a mãe da 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 minha mãe era uma índia. Chegaram aqui e foram miscigenando, né? Os brancos brasileiros, muitos têm sangue indígena, DNA indígena. E a base feminina, 1/4 índia. E quanto é Y indígena? Praticamente zero, é menos de 1%. Entre os negros, população negra brasileira, se eu não me engano, 70% do Y é de branco. Por quê? Porque, veja, traz a escrava,
o homem preto com a mulher preta, a chance do preto escravo conseguir se reproduzir e tal é menor do que a de um branco, que é o senhor do escravo, que está lá passando. A Índia, ela foi aprisionada. Veja, o que uma fêmea busca? O que uma fêmea busca? Não estou falando da fêmea humana, eu estou falando de qualquer fêmea. Estou falando aqui de genética, que deixa eu ver aqui se eu consigo voltar com a apresentação. Obrigado, Eric. O Eric está me ajudando aqui. Quando eu não consigo, ele... Aqui eu já falei, né? Quando a distribuição é injusta, você acaba tendo uma ruptura ou uma implosão daquele grupo. Biologicamente, uma fêmea procura a melhor genética e, depois que ela encontra a melhor genética para os seus filhotes, ela busca um macho provedor e protetor. Não, Abraão, você está sendo muito machista. As mulheres não querem um homem para proteger, porque as mulheres conseguem se proteger também. Cara, você está falando com... A mulherada da família da minha mãe era tudo guerreira, meu. Os samurais, eles iam para frente de batalha, mas as mulheres samurais sabiam usar a lança, eram treinadas para se defender. Mas o homem ficava na linha de frente, a mulher na retaguarda. O homem, no Brasil, antigamente andava armado, a mulher ficava em casa, o homem saía para trabalhar, mas ela não ia resolver os problemas, é o homem que vai. Quando o homem falha de uma forma muito vergonhosa, como provedor ou protetor, gera-se uma pressão muito grande na relação dele com a fêmea. Evidentemente, todo mundo leva um tombo, e uma mulher que não aceita o tombo do macho dela ao lado dela é uma interesseira. Não estou falando de uma mulher, não, então é natural a mulher dar um pé na bunda do macho dela quando o macho dela leva um tombo. Não foi isso que eu falei. Eu estou falando que toda mulher vai perder o interesse do macho problema. O cara é macho, mas o tempo inteiro ele não consegue prover nada, ele não consegue... A mulher está junto do lado dele há 30 anos. Há 30 anos o cara não faz nada, é só problema, é só encrenca, é só pepino, é nada. Não tem genética, porque mas ela pegou, como é? Sugar mama, é uma velhota que quer pegar um brotinho. Não, está afim dos genes, do potencial. Então, existe um equilíbrio entre buscar os melhores genes, instintivamente, a mulher não vai se reproduzir mais, mas ela não quer um cara que tenha muitos problemas para passar para a próxima geração. Não vai querer isso. Instintivamente, ela não vai querer ter filho com problemas genéticos. E o macho provedor, que é o homem capaz de proteger e prover alimento para ela e para a prole dela. Pode ser que passe um período de seca, de frio, de fome, sim, e a mulher te troque na primeira geada. Pô, interesseira, não presta, beleza. Agora, o cara nunca conseguiu prover nada. É um problema. Não consegue proteger. Tocou a campainha, o cara se esconde debaixo da mesa e põe a mulher na frente. Todo mundo tem o seu dia de fraqueza. Mas sempre. Abraão, que pensamento mais machista, mais obtuso. Eu não estou falando do ser humano. Eu estou falando de qualquer espécie de mamífero, tá bom? Do pinguim, imperador, leão, orangotango, gorila, chimpanzé, bicho, cachorro. E aí vem a questão dos filhotes. Quanto maior a complexidade do filhote, mais ajuda é necessária para criar a próxima geração. Diferentes espécies utilizam estratégias diferentes. Menopausa, por exemplo, é muito raro uma fêmea deixar de ser fértil. Geralmente as fêmeas podem até ter menos fertilidade com a velhice, mas parar e interromper é raríssimo. Acontece apenas aonde aquela espécie de animal optou em ter a figura da avó.
o bebê, o filhote é tão complexo que não basta ter a mãe apenas. A figura da avó é fundamental para orientar, é um diferencial para orientar a filha dela como cuidar e criar o filhote. Onde você encontra isso? Em grandes símios, basicamente menopausa você vê em grandes símios e em baleia, em cetáceo. Na orca, em alguns tipos de baleia tem menopausa. E nos grandes símios também tem. Isso é o ser humano, tem alguns macacos, chimpanzé, você tem, em algumas, você tem menopausa. Elefante diminui bastante a fertilidade, não chega a caracterizar a menopausa, mas diminui muito. A segunda estratégia é a participação do macho na criação do filhote. Não é prevalente o macho participar da criação do filhote ou o macho brincar com o filhote. É raríssimo o macho brincar com o filhote. Isso que você vê do ser humano com filhote e tal, não é comum. Grandes símios têm, pinguim imperador tem, depende, algumas espécies é mais frequente do que a menopausa. Ou a participação do bando na criação dos filhotes. Também tem isso. Golfinho tem uma estratégia própria para todo mundo cuidar dos filhotes. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós somos, veja, existe a abordagem religiosa e espiritual que eu não tenho problema nenhum em segui-la. Mas do ponto de vista racional, seguindo uma abordagem 100% biológica, racional, eu estou indo por essa linha para entender como a gente cai nesses truques baratos que influenciam as nossas decisões. Algumas pessoas mais, outras menos. Então, o que acontece? Existe a questão de eu querer externalizar força, de eu externalizar poder, violência, capacidade de prover bons genes. Eu tenho que externalizar isso para eu estar no topo da pirâmide, para eu conseguir melhores recursos, melhores fêmeas, mais comida, mais conforto, e também ter satisfação pessoal. Depois que eu já tenho o básico, eu quero uma satisfação pessoal. O que eu vou falar aqui é o ser humano, ele não é um bicho tão primitivo. Então, a satisfação pessoal, se você busca o lado espiritual, não é estar necessariamente no topo, mas fazer o bem, que é o conceito da eudaimonia. Aonde está a malandragem, principalmente na sociedade moderna que a gente vive? Há toda uma simbologia de poder, uma comunicação verbal, explícita ou implícita, e não verbal. Uma pessoa que não sabe conjugar bem os verbos, se comunica mal, ele cai na hora. Ih, rapaz, não sabe conjugar os verbos, erra o plural com o singular, tá tudo bagunçado, faltando back, tá faltando tecla no piano do cara, o jeito de se vestir, um monte de detalhes. E as pessoas buscam. Toda essa comunicação verbal e não verbal também depende, do ponto de vista pessoal, individual, da insegurança. Pessoas têm maior ou menor insegurança. E enganação envolve, mentira nisso tudo. Eu vou dar alguns exemplos individuais e coletivos de disputa de espaço. Música. Sociedades primitivas, o pessoal batuca para saber, você está entrando aqui no território inimigo, cara. O pessoal índio grita para avisar o outro que ele entrou no território inimigo. Os macacos gritam para avisar, você bugio, gritaria danada. Você entra no território dele e começa a gritar. Na praia, quando o cara põe o som alto, ele está demarcando o território. Ele chegou ao seu lado, colocou o aparelho de som e ligou no volume, esse território é meu. Esse é o sinal que ele está dando para você. Ele tá te provocando. O pessoal do crime vai fazer o pancadão, ele está demarcando o território. Não é apenas está ganhando dinheiro, está mudando aquela sociedade, aquele grupo, aquela comunidade, aquele conjunto de famílias, está pegando mais viciados, está degenerando valores, transformando a mulherada em vagabunda para eles e tal.
Além disso, esse território é meu. Quando o cara liga o som alto, ele está fazendo xixi na sua porta. Bons modos e etiqueta são desenvolvidos para evitar a violência. Cachorro tem bons modos? Tem. Quem ensina bons modos para o cachorro? A mãe, de pequenininho, já ensina o filhote a se comportar. Quem come primeiro, quem come depois, tem todo um código de conduta de cachorro. E a briga acontece quando eles descumprem esse código de etiqueta. O ser humano também. Não, primeiro quem vai comer? Primeiro as damas, porque daí o macho, né, tem um ritual, uma liturgia para comer primeiro depois. No mundo ocidental é assim, né? Quem senta a ponta da mesa, o anfitrião, a rainha vai comer primeiro, o rei vai comer primeiro, tem toda uma liturgia. Em outras culturas, a liturgia muda. Na cultura árabe, o cara, para mostrar que a comida foi boa, está satisfeito, ele arrota alto. Durante a refeição, ele dá um arrotão. Então, existe toda... Mas lembra, bons modos. Primeiro o senhor, não, imagina, disputa. Primeiro eu saio dando cotovelada. Vai ganhar o mais forte, vai ter violência, vai ter mais morte e recursos humanos serão perdidos. Por quê? Porque aquela sociedade não se comporta dentro de uma liturgia que evita a violência. É uma liturgia para evitar a violência, bons modos. A pessoa está na mesa, fecha aqui, não fica com... Por quê? Para não incomodar o cara do lado, senão o cara para. Daí começa a briga, tá com faca, tá com garfo, chega a comida, o cara põe a mãozona e puxa. Pô, meu, tira a pata da minha comida, para de ficar, não cospe quando fala, tá cuspindo em cima da minha comida. Na prisão tem isso. Dentro de uma cadeia, você tem ética. Você tem bons modos, a deles, né? A ética torta deles, mas tem. Para quê? Para evitar violência. Existe a liturgia. Então você tem que se ajoelhar, beijar meu anel, beijar minha mão, beijar meu pé, dar 3 pulinhos. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer, porque eu que mando, eu sou seu chefe, eu que sou o bonzão, e você, nessa pirâmide, está abaixo. Você só pode ter a mulher que eu vou indicar, a outra eu que vou pegar. A aparência. A gente se comunica muito com a aparência, com o que a gente veste. O cara tem as orelhas de couve-flor, ele está mandando uma mensagem. Olha, minha orelha aqui, ó, eu faço jiu-jitsu e eu vou te arrebentar. Eu tenho uma tatuagem de palhaço, eu estou mandando um recado. Às vezes é mentira, ele não pertence ao PCC, mas ele põe a tatuagem lá. Músculo. O cara todo musculoso, ele está mandando um recado. Não, eu faço isso para mim, meu. Pode ser que ele faça para ele, mas ele está mandando uma mensagem. Bons genes. Sou capaz de buscar recursos, sou capaz de prover, sou capaz de te proteger. Ter cabelo. Por que o homem usa peruca? A orelha eu já falei, né? A sexualidade. A sexualidade é uma forma de comunicação e de poder poderosíssima. Poderosíssima. Ao longo da história tem vários exemplos onde a sexualidade, a sensualidade foi utilizado como um vetor de poder super eficiente. A moda, grifes de luxo, uniforme. O cara está usando um uniforme da polícia ou do exército. No Brasil virou piada, mas um cara do exército. O cara automaticamente, você associa o quê? Capacidade de se defender, de lutar, de usar uma arma. Esse cara não é inofensivo. Esse cara não é uma presa. E automaticamente as mulheres são, e sem problema com isso. O objetivo aqui é falar a verdade, buscar a verdade. As mulheres são atraídas por homens com uniforme. Por quê? Porque isso é bom, geneticamente é bom. Eu vou ser atraída pelo quê? Vou ser atraída por um cara que é um cara perdido ou um cara que é capaz de prover, me defender, natural. Luxo, por quê? Porque um relógio de luxo, ó, eu tenho aqui um símbolo de poder. O pinguim, no cortejo, quando ele vai cortejar a fêmea, ele oferece uma pedra grande. Ó, eu consegui uma pedra grande, eu consigo montar um ninho aqui na Antártica que vai ser bom para os nossos filhotes.
Carro. Por que precisa ter um carro? É óbvio que é para ostentar, não somente para outras mulheres, para outros homens também. Eu estou acima de você. Não mexe comigo, eu estou mais alto, estou mais forte, estou mais... Então, veja, e não estou falando que você ostentar dessa forma sempre é eficiente ou virtuoso. É uma mensagem que você está passando. Você precisa passar essa mensagem. Ela é funcional, essa mensagem é verdadeira ou você está enganando? Você tem tudo isso? Precisa enganar? O que você quer mostrar? Inteligência, virtude, conteúdo, riqueza, sensualidade? Uma mulher jovem, vulgar, ela vai ter muito poder. Uma mulher jovem, atrativa, promíscua, vai ter muito poder. Ela vai conseguir muita coisa. Esse é o caminho da eudaimonia? Não. Vai ter. É como a você feliz agora, uhul, vai usar droga, essa noite o cara vai ser super feliz, amanhã tá na fossa. Assim como passar inteligência, uma imagem, projetar. Passar uma imagem não é bom, mas projetar a sua inteligência de uma forma justa. Não estou falando nem para ser humilde nem arrogante. Projetar a sua inteligência, mostrar a verdade, quem você é. Esse é o meu grau de inteligência. Esse é o grau de confiabilidade. Eu sou um cara confiável. Esse é o meu grau de coragem. Eu sou uma pessoa destemida? Não, eu tenho medo de muita coisa. Destemido para mim é louco. Destemido é o cara que pula de paraquedas sem paraquedas. É destemido, não tenho medo. Eu tenho medo. Não quero morrer de graça. E de todos os vértices de poder, o maior de todos é a violência. O cara pode ter dinheiro, o cara pode ser... Se for para a violência, e a violência não estou falando de octagonal, estou falando da violência de verdade. No reino animal, você tem muita ostentação. Faz algum... E funciona. Faz algum sentido o macho do pavão ter um rabo desse tamanho? Se você tiver que fugir de um predador, você prefere ter um rabo menor, ter uma cor mais discreta para se camuflar, tal. Tanto é que a fêmea, ela não tem rabo, não tem esse rabo e a cor dela camufla muito mais. Por quê? Porque se 90% dos machos morrerem sem se reproduzir, 95% morrerem sem se reproduzir, se 5% se reproduzir, sobreviver, ele consegue cobrir todas as fêmeas. Por quê? Porque o filhote do pavão, ele não é um filhote que demanda tanto esforço para ser criado. 5, 6 pavãozinhos e uma fêmea lá, meio já resolve. O pavãozinho vai lá, pega uma minhoquinha, tal, o filhotinho vai lá e cresce. Não precisa de pai, mãe, avó, coletivo, nada. É um bicho, não, tá lá. Fica lá. Perfeito? Então, beleza. O pavão fica lá com o rabão enorme, atrai a fêmea, atrai predador também. Tem uma incidência muito grande de machos morrendo, mas tudo bem. O filhote é tranquilo. Bons modos e etiqueta no reino animal. Cachorro tem, cara. Quando não tem, é rapidamente enquadrado pelo bando. Barulho. Tô demarcando o território, cara. Isso do cara, o funkeiro, o teu vizinho fazendo barulho, ele tá falando, você é um lixo, você é um nada. Se o meu som está aí dentro da sua casa, é porque a tua casa é minha, é meu território. A tua mulher é minha. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Animalesca, mas essa é a mensagem. Se o cara faz barulho sem a sua autorização, esse barulho chega até você, por isso que dá raiva. Ele está invadindo o teu território. Cheiro. Por que o cara passa perfume? Bravata, né? Esse é aquele lagarto. O lagarto é pequenininho, quando ele ameaça, ele abre aqui do lado, ele tem tipo
uma pele que salta, ele fica enorme. Uma bravata, ameaça vazia. Ele não tem esse tamanho todo. É uma lagartixa, é um calangozinho. Só que esse calangozinho, ele faz a bravata dele, uma ameaça vazia. Que tem também. O cara tá de Land Rover, com um monte de papagaio, dívida pendurada, etc e tal, tá lá com a Land Rover dele. O pavãozão lá, tá com o rabão dele. Se o seu filhote fosse ser filhote de pavão, você vai gastar com a Land Rover, meu, e depois você dá uma bicuda no seu filho, beleza. Se a sua fêmea é uma das 30 fêmeas, você vai pegar e beleza, meu, vai ficar velha, doente, dá uma bicuda, troca, sei lá, beleza. Só que a gente é ser humano, cara. O ser humano não evoluiu dessa forma. Aí eu te pergunto, qual a sua posição na pirâmide social? Todo mundo pode estar no topo? Lógico que não. Se for para nós aqui no Farol da Liberdade montarmos uma orquestra, eu vou ser o cara da porta, lá da portaria, vou distribuir, trazer água. Quem vai ser o maestro? Provavelmente o Eric, que é músico profissional. O ouvido musical dele é muito superior ao meu. Cada um tem que achar o lugar justo na pirâmide social. E a distribuição de recursos também tem que ser justa. Também tem que ser justa. E a sociedade humana atual é uma sociedade de abundância. Então não tem por que mesmo as pessoas na base da pirâmide viverem uma vida sem os recursos básicos. Se você pegar na sociedade moderna ocidental, a renda per capita americana está em $80 mil por pessoa. Não é por família, é por pessoa. Então, veja, se você fizer o básico aqui nos Estados Unidos, você vai ter tudo que você precisa para ser feliz. Aí você não é feliz, porque esses caras que estão no topo, nesse consumismo barato, eu quero comprar Land Rover, quero ter uma mulher com um beijo todo arrebentado, mulher 30 anos mais jovem, não sei o que lá, esses caras não são felizes, cara. Não são felizes. Por quê? Porque não é só euforia. É aplainar a felicidade. É uma coisa mais profunda. É essa sensação de atingir o seu potencial, de fazer o que é correto, o que é justo. Não o que é bom, o que é justo. Aí eu te pergunto, é justa a sua posição? Você está satisfeito? Qual a sua posição? 90% das pessoas do nosso grupo aqui no Farol não estão satisfeitas porque o Brasil é um país extremamente... A República de Deodoro é imunda. É baseada em sacanagem, roubo, teta, monopólio, só coisa errada. Eu não sou um cara amargurado, vivo rindo, brincando. Mas eu acho injusto 95% da distribuição de recursos pela pirâmide social brasileira. Quem está com mansões nos Estados Unidos agora, quem está vivendo em apartamentos na beira ali de frente para o Ibirapuera, que são os filhos do Lula, quem está ali na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, quem vive em mansões, eu diria que 80% não merecia estar lá. Tem gente que merece estar lá. Tem muita gente que fica rico e merece ter ficado rico. Porém, hoje no Brasil, o Brasil cada vez mais corrupto, que eu já falei aqui, mostrei com números, dados, no lanterna anterior, o Brasil é um país cada vez mais corrupto e mais injusto. Não injusto que todo mundo tem a mesma coisa. Pô, por que o cara que não trabalha, não faz nada, vai ter a mesma coisa que eu? Isso é injusto. O que ele contribuiu? Não contribuiu com nada. Ele é só peso. Ele, a família dele, tudo é peso. Porque o cara, o pai trabalha, a mãe trabalha, ele não é uma pessoa, mas beleza, ele se resolve. Não tenho nada a ver com isso. Agora, tirar do meu para dar para uma pessoa que está lá roubando o celular, assaltando, eu não concordo. Eu não acho justo. Eu não acho justo.
topo trabalhar, topo até pagar imposto para a gente ter uma sociedade fraterna que auxilia as pessoas a ficar de pé, tal, mas no limite, nada de luxo, mas beleza. Se eu estou pagando mais imposto para o cara receber Bolsa Família, ele pega o dinheiro desse Bolsa Família para jogar no Tigrinho, não, é injusto. Então, mesmo para o pobre, tem pobre aí que está recebendo mais do que merecia. O cara recebeu o dinheiro do Bolsa Família e jogou no Tigrinho, eu não daria dinheiro para esse cara. Quanto? Não daria nada. Está jogando no Tigrinho. Com dinheiro que é dado, é uma esmola. O Bolsa Família é uma esmola. Como é que funciona isso? Não pode. Então, primeira coisa, será que numa sociedade justa o nosso grupo não estaria num patamar mais alto? Acho que sim. E o segundo, no patamar que você está, trabalhando que você trabalha, a parte que você recebe, que você leva para casa, depois de pagar, vocês aí do Farol devem pagar mais de 60% de imposto, pagar 20%, 30% de imposto de renda. Não pensa só no imposto de renda da fonte. Tem contribuição patronal, tem ISS, tem um cambal. Junta tudo, meu. Mesmo você ganhando 3, 4 salários mínimos, você paga um tralalá de imposto. Aí você junta com o que você paga de imposto quando você vai consumir uma bicicleta, um celular, linha de telefone, paga IPTU, paga IPVA, paga. O que sobra para você no final do dia? É justo? Sobra algum pedaço de carne ou é só osso que sobra para você? Você está satisfeito? Você vai fazer algo a respeito ou vai só esticar o pescoço e reclamar? O fato é que você precisa ser um lobo melhor e estar numa boa matilha. Esse que é o princípio. É você, uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa justa. Legal. Então, o Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. Era um justo, uma pessoa boa, correta. Ele estava na cidade errada, cara. Vai embora da cidade. É o que o 38 fala. É mais fácil o macaco mudar de árvore ou a árvore mudar de macaco? Se a gente chegar à conclusão que o Brasil é um país perdido, eu vou falar para vocês, o Brasil é um país perdido. Acho que ainda dá para resgatar o Brasil. Como? Passando esses valores, não é de cima para baixo, não é a gente chegar e falar, o voto distrital misto vai mudar a cara do Brasil. O cara não é. Caso o Abraão consiga a candidatura independente, muda tudo. Não é isso que vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é você levar ideias, valores, essa visão da eudaimonia, da busca da felicidade, não apenas com recursos materiais. Para o básico tem que ter. Mas essa sensação de pertencimento e preenchimento, de ter realizado algo maior, que é ser a sua melhor versão. A busca da felicidade. Qual o objetivo? Livro-texto, qual o objetivo da vida? Isso é de qualquer livro básico. É buscar a felicidade. O objetivo da vida é buscar a felicidade. Ou diminuir a dor. E como você faz para buscar a felicidade? Também livro-texto. Sendo uma pessoa melhor. Ok, você está fazendo. Mas podemos estar numa sociedade perdida, ou num grupo perdido. Eu era uma boa pessoa, eu era o mesmo Abraão que eu sou hoje, só que eu estava no meio lá dos Bolsonaro. Eu acreditei no papo furado do Jair Bolsonaro. O grupo que eu estava, a matilha que eu estava, era uma matilha ruim. Nós estamos aqui no Farol da Liberdade construindo um grupo que eu acredito bom, ser bom. Qual o papel seu, individual, de cavaleiro do Farol? É buscar o crescimento individual e melhorar o ambiente ao seu redor. Primeiro, põe a máscara em você, melhora você mesmo. Já estou respirando, aí põe no cara do lado. Antes de querer salvar o cara em Bangladesh, ajuda o cara que está do teu lado. Antes de querer discutir, não, pelo voto distrital misto, não. Fala para o cara do lado, olha, procura a verdade, não viva de ilusões, não mente, não rouba, não vota incorrupto,
Ah, mas em quem eu vou votar? Ou é isso, ou o Alckmin. Ou o Alckmin vai ser presidente. Cara, meu, é uma discussão por si só de saída, é uma discussão espúria essa. É uma discussão espúria. Tá bom? Eric, 1h20. Perguntas?